Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4,
versículo de 2 a 7. Aleluia. Se tiver muito frio aí, eu peço para o Tiago aí, dar uma ajuda aí, o Tiago, quem sentir, que o ar-condicionado foi restaurado, está novo de novo. Domingo não foi um calorzão, mas o fogo do Espírito queimou todo mundo também. Filipenses capítulo 4. Amém? Todos acharam? Versículo de 2 a 7. Diz assim: peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. E peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Pode se sentar. Amados, domingo de manhã nós estaremos iniciando o nosso estudo desta carta de Filipos, carta de Filipenses, para abençoando a igreja com esse tremendo testemunho. Nós vamos estudar profundamente essa carta, porque com certeza, amados, para mim é uma carta que fica no meu cabeçalho, fica na minha mesinha, porque eu gosto muito de ler, porque foi uma carta que o apóstolo Paulo fez boas referências, né? A carta de Filipe começou numa situação tão difícil, então nós vamos estudar tudo isso. Eu chamo de um cardápio saboroso, gostoso e edificante para a sua vida. Porque quando a gente conhece a palavra de Deus, você adquire o quê? Primeira coisa, fé, conhecimento. Fé, conhecimento, fé, o que mais? Você adquire tantas coisas, porque a palavra de Deus, ela é espada também. Eu costumo chamar de a palavra de Deus, ela é uma arma de ataque, porque a espada, quando Paulo falou em Efésios capítulo 6, a espada era uma arma de ataque. Então você ataca. Quando o diabo vem contra você, Jesus falou, o diabo chegou contra Jesus, faz deste pães aqui, você não está com fome? Transforma essas pedras em pães. O que Jesus falou para o diabo? Usou a palavra, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E o diabo não pode contra a palavra de Deus, né? Na carta de Filipe teve uma conversão de um carcereiro, e o carcereiro, ele estava a ponto de suicidar-se, e quando ele viu os presidiários soltos, ele falou, meu Deus, todos os presos estão soltos, o governador vai me matar por isso. Paulo falou, não precisa se matar não, porque todos nós estamos aqui, ninguém fugiu, todo mundo aqui. A prisão deles é espiritual, eles não querem estar. A nossa prisão às vezes é espiritual, mas você está passando uma luta, uma dificuldade, a tua prisão é espiritual, Deus quer se soltar. Faz assim, faz fazer, faz assim, amados, foi forte, é forte, porque quando você faz assim, amado, as coisas correntes quebram. Se bobear uma irmã, se tiver visão aqui, ela vai ver. Amém? O importante, aleluia, glória a Deus. Então é importante a gente entender que o mais importante aqui agora é a palavra de Deus. Você está ouvindo a palavra de Deus, é a coisa melhor que tem aqui, porque Deus está falando, não sou eu não. Então, aquele carcereiro que estava lá preso,
Quando Paulo chegou para ele, falou, está todo mundo aqui, e falou de Jesus para ele. E ele falou o quê? O que eu faço para ser salvo? Crê, somente crê, e serás salvo, tu e a tua casa. Eu creio na palavra, amados. E quando eu boto a palavra na minha casa como bandeira, a minha casa vai ser salva. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Agora, esse texto aqui, amado, ele traz para nós, o que trouxe mais, assim, de importante para mim. Eu vou separar aqui para a gente ganhar tempo. Eu vou fazer uma crítica do texto, né? Peço a Evódia, que é uma serva de Deus, e peço a Sintique, que no Senhor tem o mesmo modo de pensar. Por que isso? Você sabe por quê? Porque dentro da igreja de Filipos tinha uma divisão. Um pensava de uma forma, outro... Aí fizeram grupinhos. Vai um para o lado da Sintique e o outro para o lado da Evódia. E não pode ser assim. Por quê? Porque a igreja tem que ser uma só. Eu sou diferente do Alexandre, o Alexandre é diferente de mim, mas nós temos que estar unidos, em alinhamento, pensando a mesma coisa, fazendo com que as coisas colaborem para o reino de Deus. Então, Sintique e Evódia pensem a mesma coisa. Ah, pastor, mas não dá para pensar mesmo. Dá sim, pensar. A mente é muito capaz de pensamento. Às vezes a gente pensa que é tudo espiritual. Meu Deus, muita coisa não é espiritual. Tem muita gente que está reclamando do diabo aí, que o diabo não sei o quê, e sapateia, e pula, e fala, o problema não se resolve assim. O problema se resolve muitas vezes aqui, ó. Às vezes não é o diabo não, às vezes é a gente que está carregando coisas que não deve. Se você gastar todo o seu dinheiro, depois de dizer que o dinheiro te roubou, esse negócio, não, você que gastou o dinheiro todo. Então não é bem assim, né? Às vezes você faz uma coisa, é um desastre, um acidente, você está andando de forma errada. Se você às vezes é preso porque você fez alguma coisa errada, nada acontece por acaso. Não é o diabo, não é isso não. Nós temos que ter muita consciência e saber que o Evangelho, amados, é para pessoas que também pensam. E para que a gente ande unido, nós temos que pensar a mesma coisa. Se um casal está dentro de casa e tem uma situação constrangedora, nós temos que tentar conversar um com o outro para pensar a mesma coisa e tomar uma decisão. E os dois somarem juntos, falar assim, ó, eu não estou muito a par, não, mas eu vou no teu pensamento, então vamos pensar juntos. A mesma coisa, vamos tomar essa direção. A mesma coisa a oração. Se a mulher quer um fogão, eu quero um fogão para mim. Eu estou precisando de um fogão novo, marido. Eu quero um fogão novo. Eu quero esse fogão novo agora que não precisa nem de riscar fósforo. Ontem fui cantar parabéns para Vanessa. Quando fui, cadê a vela? Acende a vela. Não tinha fósforo. Falei, vai falir os fósforos. Porque é tudo automático, aperta ali o fogão. Hã? Indução, né? As panelas são diferentes, tudo diferente. As coisas mudam, né? E o Evangelho, ele se renova. Fala assim, as coisas mudam, mas o Evangelho se renova na minha vida e na vida do seu parceiro, na vida da sua amada, na vida do seu amado. Amém? A palavra, e por isso é que nós temos que pensar. O pensamento tem que ser junto. Eu quero um fogão, desse aí novo. Aí o marido disse, não, peraí, eu tenho que melhorar meu carro, tenho que trocar meu carro. Já está com o carro, já há 5 anos que eu não troco carro. Vamos sentar junto e vamos comprar, vamos reduzir. Ó, eu acho que o armário está caindo. Vamos contratar um armário novo, ou então vamos reduzir. Chega-se a uma conclusão e os dois vão pensar a mesma coisa. E vamos orar juntos no mesmo propósito. Amém, queridos? Deus faz isso na nossa vida, por isso que Ele deu um Espírito só. Pastor, o que você vai falar aí, pastor? Misericórdia, Alexandre já fica com a mão na boca. Porque quando a gente vê o diabo, ele tem um monte de espíritos. Né? O mundo tem um monte de espíritos. Tem pombagira, tem não sei o que, tem não sei o que lá, tem um tranca-rua, tem um tranca não sei das quantas, tem isso, tem... É um monte. Deus deu o que para você? O Espírito Santo. Para que nós vivamos em união. Unidos, nós somos muito mais fortes, pensando a mesma coisa.
É difícil? É muito difícil, porque cada um quer ir para um lado, cada um pensa uma coisa, nós somos diferentes, mas é nessa diferença que Deus trabalha na nossa vida. Amém? A igreja é forte quando pensamos unidos, e o pastor, misericórdia, tem que fazer com que isso caminhe juntos. Nós não podemos fazer tudo por empolgações. Domingo tivemos um culto aqui, misericórdia. Eu fiquei empolgado, né? Abençoado. O pai da Rose. Falar nisso, falei com o pastor Marco Antônio. O pastor Marco Antônio falou assim: obrigado, nós vamos acompanhá-lo. O pastor Marco Antônio é o SD do nosso distrito. Glória a Deus, né? Aceitou Jesus aqui e tal. Fui na casa dele ontem, que ele teve que ir para a casa dele, que ele mora em Santa Rosa. Mas a empolgação não move nada. Empolgação é fogo de palha. Dissipa, acabou. Nós temos que ter consciência daquilo que falamos. Deus não quer. Deus ele é uma pessoa que... O Espírito Santo é uma pessoa, né? Que ele gosta assim, não quer espírito de covardia, eles querem espírito de moderação. Está escrito em Timóteo, Tiago. Então, amados, pense a mesma coisa. Segundo ponto aqui, peço também a você, fiel companheiro de julgo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus. Eu vejo isso aqui, amados, uma outra situação, né? Que além de a unidade de pensar a mesma coisa, Paulo aqui, ele estava onde para poder escrever essa carta? Estava numa prisão, estava prisioneiro. E eu gosto muito de falar essa coisa, né? Ele mesmo dizia isso. Eu posso estar preso, mas as palavras de Deus, elas nunca vão ficar algemadas. Então ele da prisão, ele escrevia cartas, e a palavra soltava as pessoas, libertava e curava, porque essa palavra é a palavra de Deus. Amém, queridos? Deus quer fazer isso na nossa vida, quer fazer na sua vida. O Espírito Santo, os anjos, quando a gente começa a falar da palavra de Deus, os anjos do Senhor começam a passear por aqui. Vai lá também, ó, vai lá. Vai lá. Os anjos do Senhor faz ministração na mente, no coração. Há uma unção nesse lugar, uma glória de Deus, porque é a palavra de Deus. É onde ele falou: onde 2 ou 3 estiverem reunidos, eu estarei presente. Mas ele não está presente com aqueles olhos azuis, com aquele cabelo, com barba, não. Ele está presente através do Espírito Santo, através de você, que você está sendo tocado, está sendo chamado por uma nova visão, por uma nova força que Deus tem para você. E aqui, amados, Paulo não andava sozinho, ele tinha os companheiros de jugo. O que é jugo, amados? Jugo é canga, né? Edivaldo, que já andou muito de cavalo, que estava ali, então, ele conhece canga. Para botar 2 cavalinhos junto, tem que botar um cavalo, não pode botar um campolina junto com um pangaré. O que vai acontecer? O campolina vai começar a andar, eles vão começar a andar em círculos, porque um é mais forte que o outro, vai começar a fazer isso. Jugo é quando você bota um aqui, outro aqui, mais ou menos emparelha, para que ande na mesma direção, para que não sejam, para quando se conduzidos, não tenha dificuldade de conduzir, porque eles são o mesmo jugo. Meu fardo é leve e meu jugo é suave. Jesus disse isso, né? Jugo é canga, aquilo que botava na cabeça dos animais para poder andar em parelho, em paralelos, né? Então, ele quer que ande no mesmo jugo. Isso é importante, amados. Que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais companheiros meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Eu acho lindo isso, amados. Eu fico apaixonado pela palavra cada vez que eu leio. Amados, escritos no livro da vida. Essa é a coisa mais importante, Marcinho. Você está aqui, eu oro muito pelo seu irmão Evaldo. Quantas vezes eu tinha orando por ele lá no Piauí. Estou para ir lá ainda, só falta um avião só. Mas eu oro por ele, ele teve me acompanhando, eu orando com ele várias semanas pelo internet, né? Fazendo cultos online para ele. Porque eu amo a sua família, amo aqueles doisinhos lá. Vi a Odília chegar aqui na Itaipuaçu, estive lá na casinha dela, quando ela morava lá na Morada das Águias. Deus quer construir
Mas para ele construir, ele precisa de você. Ele precisa de tocar em você. Ele precisa de revestir você. Não somente da unção do poder, de coisas maravilhosas. Não, mas de coisas que vão fazer grandes coisas através de pequenas. Coisas simples. Deus quer fazer assim. Deus usa as pessoas humildes. As pessoas que não querem demonstrar que são, que fazem. Não. Deus quer usar aquelas coisas loucas do mundo, como diz 1 Coríntios capítulo 2, capítulo 1, versículo 14, 15, 16, ele fala 26, ele fala que ele escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, as coisas humildes do mundo. Para quê? Para que a gente não se ensoberbeça, para que a gente não ache que nós temos à frente de alguma coisa e que nós construímos, nós fazemos, nós... Não, eu tenho essa preocupação, de procurar sempre andar no caminho do Senhor e mostrar que sempre é Deus que está fazendo na nossa vida. Os demais cooperadores, no livro da alegre-se sempre no Senhor, outra vez alegre-se. Tinha um louvor em grego que eu conheci, o Hairete em Kyrios, Hairete pantote pantatu pato, alegrei-me no Senhor Jesus, alegrei-me no Senhor. Alegrei-me no Senhor. O Hairete em Kyrios. Kyrios é Senhor. Pantote, pantatu, panto. Alegrei-me no Senhor. O que é alegrar-se no Senhor, amados? Alegrar-se no Senhor é você estar em comunhão com Ele. É você deixar que o Espírito Santo te console, te conforte, te fortaleça nas situações difíceis. Então a tua alegria não é uma alegria somente quando você está com dinheiro, ou quando você está passando uma situação bacana. Às vezes o pastor está aqui pregando, o pastor está com uma luta tremenda, uma coisa de louco para passar, para tentar, e você não está sabendo, mas eu estou me alegrando no Senhor, porque é a minha força, a alegria do Senhor é a minha força. Sim, meu Deus. Às vezes ele imagina como eu estou passando, com situações que eu estou passando, mas... Por isso que o Evangelho tem que ser moderação, equilíbrio, e justamente para que você possa suportar os momentos difíceis, mas não sucumbir. Por isso que as suas raízes têm que estar fincadas na rocha e não na areia, não na empolgação, não na alegria. A nossa igreja vai crescer nisso, vai crescer no discipulado, vai crescer no estudo bíblico, que aí você vai ter e na unção do Espírito Santo. É fundamental nós estarmos trabalhando isso, Quando eu fui visitar o teu pai lá, Ai, como é bom. Eu vi aquele homem, não sei como ele era, mas uma hora que eu abracei ele, eu sinto que Deus, poxa, como é bom Deus usar a gente, Assim, eu sentia, aí começou a sair lágrimas dos olhos dele. E de onde são essas lágrimas? É muito bacana você saber que você não pertence a você, você pertence ao Senhor. E você se entrega. Você deixa Deus fazer através de você. O Senhor é Deus, amados, que pode fazer coisas maiores que você nem imagina. Amém? Eu estou andando rápido aqui para a gente poder encerrar no horário. E continuando, amados. Aí ele falou assim: não fique preocupados com coisa alguma. Na outra versão ele diz assim: não andeis ansiosos com coisa alguma. Mas como que eu não vou andar ansioso, meu Deus? Hoje eu estava esperando uma resposta, uma situação. Ficamos concentrados para receber. A resposta não saiu. Ele falou: não está pronto, não sei o que. Falei: meu Deus. A gente prepara uma coisa, como é que eu não vou ficar ansioso? O ansiedade está no Salmo 40. Esperei pacientemente. Na outra versão está confiantemente. Eu acho que uma completa a outra. É paciência e confiança em Deus. Quando você espera no Senhor e não espera no resultado, você consegue se equilibrar. Você consegue ficar em cima numa cordinha, igual aquele equilibrista assim, e consegue fazer, porque é o Senhor que vai te superar, vai fazer você superar essa ansiedade. Eu sou muito ansioso. E quando eu estou assim, amados, eu tenho que ir para os pés do Senhor, cheirar o chão, botar a cara no pó e falar: Deus,
me ajuda, porque eu estou totalmente fora eu não estou aguentando mais. Então, não andeis ansiosos com coisa alguma. Sabe lá o que é isso, amados? É difícil, amados. Eu olho para a carinha de vocês aqui, Deus me revela que tem tanta ansiedade no coração de alguns aqui. Ansiedade para resolver, ansiedade para chegar o dia de amanhã, ansiedade para chegar o mês que vem, ansiedade para que alguma coisa se aconteça, para poder a gente superar uma dificuldade, uma luta. E se eu tivesse preocupado agora com tudo isso, mano, eu não estaria aqui. Eu estaria, acho que, no manicômio. Porque são tantas as coisas que a gente pensa. E às vezes a pessoa assim, o pastor está ali, está tranquilão. Ih, aquele ali está na benção. Meu Deus, você não sabe. Cada um de nós temos um fardo que a gente carrega. Mas o que Deus quer é que a gente seja fardo, seja entregue na cruz do Calvário, né? Para que você possa viver o presente século, justa, tranquila e piedosamente. Como diz a carta de Paulo a Tito, né? A graça de Deus tem que bastar para nós. O suporte de Deus que Ele deu para você, que é a palavra e que é o Espírito, é para superar você. Eu vou orar com você em nome de Jesus, para você receber essa palavra que está sendo ministrada no seu coração, em nome de Jesus. E aí, amados, ele coloca outra coisa mais importante ainda: em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês. Oração. Oração é a válvula de escape. Oração é conversar com Deus, é falar com Deus. É uma coisa que você tem que fazer, que Deus fazia com Adão lá no paraíso. Ele estava conversando com Adão. Adão, cadê você, Adão? Adão falou assim, eu estou aqui atrás da árvore, aqui escondidinho, que eu estou nu. Quem te disse que você estava nu? Por quê? Comeu do fruto? Você acha que Deus não sabia de tudo isso? Lógico que sabia. Eu imagino a ansiedade de Adão quando Deus chamou ele. Por quê? Porque ele estava em pecado. Ele já não era mais a mesma pessoa. Ele já estava se escondendo de Deus. Quando a gente começa a se esconder de Deus, é porque alguma coisa dentro de nós está nos acusando, está nos tentando nos colocar para baixo. O Espírito Santo está aqui hoje para dizer, para te chamar perto dele, para dizer assim, eu quero te discipular como Jesus fez com os discípulos, mesmo na luta, minha irmã, mesmo na dificuldade, mesmo na saciedade, né? Que a gente quer se saciar, sacia-me, sacia. A gente canta, a gente louva, a gente no momento tem um alívio, mas esse alívio tem que continuar através da palavra que entrou dentro de você. O Senhor está aqui nesse lugar. Ele quer trazer essas preocupações para dentro dele, porque ele já levou na cruz. Então a gente tem uma válvula de escape através de que? Da oração. A oração é que faz parte disso, amados, né? Pedidos de vocês pela oração e pela súplica, com ações de graças. Eu gosto desse pedaço porque ele é completo. Você ora, pede. Senhor, mas muito obrigado. Muito obrigado porque eu tenho o Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor me sustentou. Muito obrigado, Jesus, pelo que eu tenho. Tem gente muito pior do que eu, Senhor. Hoje a gente estava falando com minha esposa, com uma situação que a gente estava passando, e a gente olha uma pessoa assim na rua, eu falei, meu Deus do céu, olha só, está muito pior do que eu, meu Deus. Eu posso pensar, eu posso comer, eu posso falar, eu posso... Então, Deus, eu louvo a Deus por tudo que o Senhor me deu, eu sou um privilegiado. Ah, mas tem outros que têm muito mais. Não, eu não olho para lá, eu olho para o Senhor. Eu sei que eu tenho aquilo que me sustenta, aquilo que me é suficiente, e que nunca vai faltar o pão de cada dia. Se faltar também, amado, Ele vai suprir, vai fazer que nem fez com Elias, que ficou 40 dias e 40 noites com um pedacinho de pão e um pouco d'água. Ele vai alimentar você de alguma forma sobrenatural, porque o seu corpo já não é seu, é dele, a responsabilidade é dele. Quando você se entrega para ele, a responsabilidade é dele. Por isso ele fala, os que confiam no Senhor são como um monte de Sião. Meu Deus, não se abalam, mas permanecem para sempre. É isso que ele quer fazer na igreja. A igreja tem que ter estrutura. E a estrutura não é empolgação,
A estrutura não é uma alegria passageira. A estrutura não é um convencimento, não. É conversão. É mudar de versão. Conversão, é versão nova. É uma versão de Deus na sua vida, que nunca vai mudar, porque é o Espírito Santo que conduz você. Amados, a confiança no Senhor, ela gera isso. Ela tira a ansiedade. Porque você sabe que o maior problema que você tem na sua vida, eu creio que a ansiedade que Deus trabalhou em alguns homens, que nem José, que passou por tantas situações difíceis, e até mesmo por Moisés, que teve lá para tirar aquele povo do Egito, teve que 10 pragas e o povo não saía dali. Na última, quando saiu, teve um mar vermelho pela frente. E o povo, o que o povo falou? Eu acho que Deus trouxe a gente para cá para morrer nesse mar vermelho, porque não tinha sepultura no Egito suficiente para não enterrar todo mundo. Olha só, pensamento negativo, amados. Já Noé, isso é normal, até Noé. Noé, quando chegou, ficou 150 dias, se não me engano, no mar. E aí ficou 150 dias, quando chegou perto, ele falou assim, está na hora de a gente abarcar essa barca aqui, parar em um lugar, as águas estão descendo, vamos ver. Soltam um corvo. Presta bem atenção, amados. Por que Noé pediu para soltar um corvo primeiro? De que se alimenta um corvo? Cadáveres. Ele estava pensando, até um monte de gente morta. Ele está pensando na morte das pessoas. Ele soltou um corvo porque ele estava sem fé já. Mas Deus é assim, Deus permite que a gente vai caindo, esvaziar de nós mesmos. Aí de repente Deus dá uma palavra, dá uma força. Solta uma pomba. Aí ele soltou uma pomba. O que a pomba trouxe, amados? Um galho de oliveira. O que significa oliveira? Azeite, unção, vida nova. E aí é que Deus mostra para você o caminho. Deus está aqui nesse lugar, amados. E Ele te chamou aqui para um recado. Ou seja, um recadão, né? Onde começamos desde o princípio falando da unidade, daquilo que é importante para nossas vidas. Deus quer fazer algo de novo na sua vida. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos estar orando. Coloque sua vida diante do Senhor. Quero orar por você. Vamos louvar a Deus. Aleluia, Jesus. Você que está em casa também, não duvide daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Porque Deus já curou muitas pessoas. Quando o servo do centurião foi procurar ele disse, eu não sou digno que tu entres na minha casa, ô Jesus. O centurião falou, mande somente uma palavra, e o meu servo que está lá será curado. Uma palavra vai na sua casa, e você que está ansioso, vai confiar no Senhor, vai chegar na hora certa, no momento que Deus quer. Um momento de ansiedade também que eu vejo muito pertinente, ou seja, coerente, nem pertinente, é coerente, foi quando Lázaro morreu, e Jesus falou assim, eu vou lá curar Lázaro, vou ressuscitar ele. Mas Marta e Maria, quando Jesus chegou, o que ela falou? Se tu tivesse vindo antes, você curaria Lázaro, ele não teria morrido. Mas ele chega na hora certa. Ele tinha que ressuscitar Lázaro, para que aqueles que estavam ali, vendo que aquele ali venceu a morte, e tem como vencer a morte, ele tem promessa de vida eterna para nós, amém? Vamos adorar a Deus, amém? Louvado seja o nome do Senhor.